Você não chegou aqui por acaso. Existe algo que Deus quer falar com você hoje. E se você ignorar isso, pode perder uma das mensagens mais importantes da sua vida. Preste atenção, porque nos próximos minutos algo pode mudar dentro de você para sempre. Quantas vezes você já se sentiu cansado, desanimado, sem forças para continuar? Talvez você tenha orado e parece que Deus ficou em silêncio. Talvez você esteja lutando sozinho, carregando um peso que ninguém vê. Mas existe uma verdade que poucos entendem: Deus nunca se cala. Ele apenas fala de uma forma que nem todos conseguem ouvir. O mundo está cheio de vozes, opiniões, medo, dúvidas, ansiedade, e no meio de tudo isso, a voz de Deus fica abafada. E sabe qual é o maior perigo? Não é o sofrimento, é viver sem direção. Porque quando você não ouve Deus, você começa a seguir qualquer caminho, e nem todo caminho leva à vida. A Bíblia nos mostra que Deus fala, mas Ele fala com aqueles que estão dispostos a ouvir. E ouvir Deus não é apenas escutar, é obedecer. Muitos querem resposta, mas não querem mudança. Muitos querem milagre, mas não querem transformação. E talvez seja por isso que você ainda não viu o que tanto pediu. Não é porque Deus não pode, é porque Ele está te preparando. Deus não te esqueceu. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está trabalhando nos bastidores. Cada lágrima, cada oração, cada noite difícil, nada passa despercebido por Ele. O que você está vivendo hoje não é em vão. Existe um propósito sendo construído, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Preste atenção nisso. O tempo de Deus não é atraso, é preparação. Se tudo acontecesse no momento que você queria, você não estaria pronto para receber. Deus não entrega apenas bênçãos. Ele entrega responsabilidades. E aquilo que você tanto pede pode exigir uma versão sua que ainda está sendo formada. Agora pare por um instante. Respire fundo. E pense, o que Deus está tentando te ensinar nesse momento da sua vida? Porque toda dor carrega uma mensagem. Toda dificuldade traz um aprendizado. E todo processo tem um propósito maior. Talvez hoje seja o dia de você parar de reclamar e começar a confiar. Parar de duvidar e começar a crer. Parar de fugir e começar a obedecer. Porque quando você decide confiar em Deus, tudo muda. Mesmo que nada ao seu redor mude, você muda, e isso muda tudo. Deus está trabalhando em você, moldando sua fé, fortalecendo seu espírito, preparando algo que vai além do que você pode imaginar. Mas para viver isso, você precisa permanecer firme. Precisa continuar, mesmo sem entender. Precisa confiar, mesmo sem ver. Lembre-se, o silêncio de Deus não significa ausência. Significa que Ele está agindo de formas que você ainda não consegue perceber. E quando chegar o momento certo, tudo fará sentido. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Isso não foi coincidência. Foi Deus te alcançando exatamente onde você está. Talvez você precisava ouvir isso hoje. Talvez essa palavra seja a resposta que você tanto pediu em oração. Agora faça algo simples, mas poderoso. Declare dentro de você que você confia em Deus, mesmo sem entender o processo. Porque a fé verdadeira não depende do que você vê, mas do que você acredita. E nunca se esqueça, Deus nunca erra, nunca se atrasa e nunca abandona aqueles que confiam nele. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem era para você. Guarde isso no seu coração e leve essa verdade para a sua vida. E talvez você ainda esteja se perguntando: por que estou passando por isso? Por que Deus ainda não respondeu? Por que tudo parece tão difícil? Mas existe algo que você precisa entender hoje. Nem toda batalha é para te derrubar. Algumas são para revelar quem você realmente é. Porque é na dor que a fé é testada. E é na dificuldade que a fé é fortalecida. Deus não desperdiça processos. Cada fase da sua vida tem um propósito. Até aquelas que você não queria viver. Existe algo acontecendo dentro de você agora. Mesmo que você não perceba. Deus está trabalhando no seu caráter. Está fortalecendo sua mente. Está te preparando para algo maior. Porque aquilo que Ele tem para você exige uma estrutura que ainda está sendo construída. E aqui está um ponto muito importante. Aquilo que você tanto pede pode ser exatamente o que mais vai te desafiar. Por isso Deus não entrega antes da hora. Porque bênçãos sem preparo se tornam pesos. Talvez você esteja pedindo por algo grande, mas ainda precisa crescer por dentro. E Deus, como um pai perfeito, não te dá algo que possa te destruir. Ele te molda primeiro.
para depois te entregar. Agora pensa comigo. E se o que você está vivendo hoje for exatamente o que vai te levar até aquilo que você tanto deseja? E se essa fase difícil for a ponte para o seu milagre? Porque muitas vezes, o que parece atraso é livramento. O que parece perda é proteção. O que parece silêncio é Deus trabalhando em segredo. E quando você entende isso, a sua forma de enxergar a vida muda completamente. Você para de questionar e começa a confiar. Você para de reclamar e começa a agradecer. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, você permanece firme. Porque a verdadeira fé não depende de sinais. Ela depende de confiança. Confiança de que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Confiança de que tudo está no controle. Confiança de que nada está fora do lugar. E escuta isso com muita atenção agora. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Mesmo quando tudo parece confuso, Ele continua no comando. Talvez você tenha passado por decepções. Talvez tenha confiado em pessoas que te feriram. Talvez tenha perdido algo importante. Mas Deus viu tudo. Cada detalhe. Cada lágrima. Cada momento de dor. E Ele não ficou indiferente. Existe uma promessa sendo construída na sua vida. Mesmo que hoje você só veja dificuldade. Porque Deus transforma histórias. Ele pega dor e transforma em testemunho. Ele pega fracasso e transforma em aprendizado. Ele pega perdas e transforma em novos começos. Nada está perdido. Enquanto existe vida, existe propósito. Enquanto existe fé, existe esperança. E talvez hoje seja o dia de você decidir algo muito importante. Continuar acreditando. Mesmo cansado. Mesmo ferido. Mesmo sem respostas. Continuar. Porque desistir pode parecer mais fácil. Mas não é o caminho. O caminho é permanecer. O caminho é confiar. O caminho é seguir, mesmo quando está difícil. E Deus está vendo isso. Cada esforço seu. Cada momento em que você quis desistir, mas continuou. Isso não passa despercebido. Existe algo sendo liberado sobre a sua vida. Mas você precisa permanecer até o fim. Porque as maiores recompensas não estão no começo da caminhada. Estão no final. Então não pare agora. Você já chegou até aqui. E isso não foi por acaso. Foi Deus te sustentando, mesmo quando você achou que não conseguiria. E se hoje você ainda está de pé, já é um milagre. Agora guarda isso no seu coração. O que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Não importa quanto tempo leve. Não importa quantos obstáculos apareçam. Se foi Deus que começou, Ele vai cumprir. Então levanta a cabeça. Respira fundo. E continua. Porque algo muito maior do que você imagina está sendo preparado. E quando tudo se cumprir, você vai olhar para trás e entender que cada momento valeu a pena. Se essa mensagem tocou seu coração, não o ignore. Deus pode estar falando com você agora. E às vezes, uma única mensagem é capaz de transformar uma vida inteira. Inscreva-se no canal O Poder dos Versículos. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Comente: Deus falou comigo hoje.